hoje no Pod Brokers, diretamente de Queensland, Austrália, o brasileiro paulista, especialista em imóveis, Rodrigo Arcuri. Seja bem-vindo, Rodrigo Arcuri, diretamente da Austrália, 13 horas de diferença. Boa noite aí, né? Boa noite aqui, bom dia aí para você, né, Tedesca? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns por essa iniciativa de estar falando com pessoas ao redor do mundo todo. Muito legal, achei muito bacana a sua proposta e desejo aí a você bastante sucesso nessa nova empreitada. Obrigada, Rodrigo. Então, a primeira coisa que eu quero saber é de onde que você é do Brasil? Qual região onde você nasceu? Olha, eu vim de São Paulo, eu sou de São Paulo, né? São Paulo São também. Paulo capital, Zona Leste. E daí morei em São Paulo até os meus 25 anos e depois me mudei para a Austrália e estou aqui até hoje. Já fazem aí quase 15 anos que eu estou aqui na Austrália. Nossa, bastante tempo. E como Sim, que você um encontrou essa profissão de corretor de imóveis na Austrália, de New Home Brokers, várias funções que você faz, que eu sei que você vai explicar direitinho cada uma? Olha, a minha história assim, foi cheia de altos e baixos e coisas que eu não esperava fazer, mas é uma história que eu me orgulho, né? Vim aqui para a Austrália sem saber falar inglês, me submeti a trabalhar no que tinha na época disponível, comecei como a maioria das pessoas, trabalhei de faxineiro, trabalhei no restaurante lavando prato, daí depois passei a ser chefe de cozinha e daí fui crescendo, conhecendo pessoas e mudando de profissões, né? Até chegar onde eu cheguei hoje. A trajetória até aqui foi longa, né? Mas para resumir um pouquinho, eu entrei nessa profissão quando eu comprei a minha primeira casa aqui na Austrália. Então eu tive uma frustração imensa porque eu não conhecia nada, eu não sabia das leis, eu não sabia nem, na verdade, aonde começar a comprar, porque como eu construí aqui, eu tive que ir num lugar comprar o terreno e em outro lugar comprar a casa. E eu não sabia esse processo. Então, para mim, aprender isso foi difícil. E eu, como muitas pessoas, por não saber o que fazer, acabei comprando uma coisa errada, me frustrei bastante, cancelei tudo e foi aí que eu conheci o meu chefe, né, que me deu a oportunidade eu construir a casa com ele e ele me deu a oportunidade de estar trabalhando com ele e ajudando as pessoas que estão querendo construir as casas aqui, principalmente imigrantes e brasileiros, né? Então, os brasileiros sempre perguntavam para mim, Rodrigo, como é que você construiu a sua casa? Aí eu ia explicando para um, para outro, e aí o meu chefe acabou me dando essa oportunidade de estar trabalhando com ele e ajudar os imigrantes, né, o nosso povo, a construir o patrimônio deles aqui na Austrália. Nossa, então na dificuldade que você encontrou a profissão, praticamente. Exato. E como funciona a figura do New Home Broker? Você me disse que é uma coisa nova? Isso, eu trabalho aqui como New Home Broker, tá? Na verdade, eu faço 3 coisas. Então, a primeira delas é trabalhar como New Home Broker. O que é um New Home Broker? É uma pessoa que vai estar te ajudando na escolha do seu terreno, tá? Então, a primeira coisa que eu falo para os meus clientes aqui que estão construindo uma casa primeira coisa, acha o terreno e quando você achar o terreno, você vem falar comigo e eu vou analisar esse terreno. Eu vou pegar o exame, né, do terreno, aqui se chama Disclosure Plan, mais ou menos, eu acredito que no Brasil seria a topografia do terreno. Sim. E daí eu analiso isso para o cliente primeiro, tá? E falo para ele, olha, você vai precisar fazer, aqui se chama cut and fill do terreno, para aplanar o terreno, ou para fazer uma retaining wall, que é um muro de contenção, se tem algum easement. Easement aqui é como se tivesse um exemplo, tá? Um cano que passa embaixo do terreno e você não pode construir em cima. Então, quando as pessoas estão vendendo os terrenos, elas nem sempre fazem, eles nem sempre passam essa informação para o cliente. Então, é a minha função
estar pesquisando tudo isso e falar para o cliente, olha, esse terreno é um terreno bom, pode comprar para a gente construir, ou não, esse terreno não é bom, passa, vamos comprar outro. Ou se você realmente quer esse terreno, vamos fazer um estudo junto com a construtora e ver quanto que você vai precisar gastar para deixar esse terreno pronto para a construtora começar a obra. Né? Então a gente sempre começa daí, é bastante trabalho, né? Principalmente quando você não sabe nada, e eu passei por isso, né? Imagina, eu tendo que fazer isso sozinho, sem conhecer ninguém que tinha comprado uma casa. Foi por isso que aconteceu o que aconteceu comigo, né? Eu me frustrei bastante, né? Como que é a topografia desses terrenos na Austrália? Olha, eles mandam um papel pra gente, tá? Que se chama Disclosure Plan. Eu posso depois mandar uma cópia, como exemplo, você pode colocar aí na tela para o pessoal ver, tá? Bacana. E aí você tem todos o relevo do terreno, você tem a dimensão do terreno e você tem as legendas do lado indicando se você tem algum muro de contenção que vai ser construído pela developer ou se vai precisar ser construído depois. E se você tem algum tipo de easement que passa no terreno também, que as pessoas geralmente não sabem ver isso no plano, né? Então eu explico para elas também. Eu vou deixar com você uma cópia, você coloca aí depois na tela para o pessoal dar uma olhada. Certo, mas os terrenos na Austrália eles são mais planos, eles têm mais aclividade, têm declividade. Como que é a topografia na região que você trabalha, no geral? Na região que eu trabalho é mais perto da costa, né? Então, assim, a gente tem, quando é terreno privado, tem alguns terrenos que ficam perto das montanhas, então ele não é um terreno regular. Mas quando vem da Land Developer, que é a companhia que está fazendo a infraestrutura ali, está construindo as ruas e aplanando os terrenos, geralmente os terrenos são planos, tá? Então não tem muitos terrenos que tenham problemas, mas mesmo assim a gente tem que pesquisar isso e dar o melhor conselho para o cliente, né? E se tiver alguma coisa para fazer, ele tem que saber, porque ele vai ter que acabar sacrificando o dinheiro que ele ia gastar na casa para arrumar o terreno. E aí ele acaba descobrindo que ele não vai ter o dinheiro para completar a casa dele. Isso é ruim. E assim, depois que ele encontrou o terreno, qual que é o próximo passo? Assim que ele encontrou o terreno, daí eu sento com o cliente, gasto mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, perguntando tudo que ele quer na casa dele, tá? Eu vou desde a cozinha, banheiro, sala, aí eu vou piso, cores das paredes, qual o material de acabamento da parte de fora, se ele está querendo azulejo do chão ao teto no banheiro, por exemplo. Então eu faço todo esse questionário, tá? E eu mando para diversas construtoras. E daí as construtoras me mandam os planos baseado no que eu mandei para eles no formulário. Então eu acabo mostrando para o cliente de 3, 4 ou 5 planos. Eles escolhem o que mais se aproxima do que eles querem. E daí sim eu faço os ajustes finais. Mudo uma janela, uma porta, aumento um cômodo, diminui, né? Eu faço todo o desenho com eles. E aí eu mando de volta para a construtora dar o último preço, né? O preço final com as mudanças. E aí o cliente, gostando disso, ele assina um contrato e começa a construção da casa. Mas o meu trabalho não termina. Tá só começando. Mas essa função aí parece de um arquiteto, designer de interiores, praticamente? Eu acompanho o cliente também, porque aqui na Austrália, quando você... Na verdade, eu vendo a planta da casa e o estrutural, tá? E coloco as inclusões da parte de dentro. Quando isso tudo está pronto e eles têm o desenho, as elevações e tudo certinho, eles vão para uma coisa que se chama Color Selection. Nessa Color Selection eles gastam o dia inteiro com uma designer e aí eles vão escolhendo as cores dos pisos, se tem algum... Porque assim, existem diversos pisos, cores, materiais que eles podem escolher. Porcelanato ou um piso de cerâmica. Então ele tem diversas opções. Torneiras, tem várias cores, modelos. Então eles gastam o dia inteiro escolhendo isso tudo para casa. E daí eles colocam junto do contrato e aí o cliente assina e manda tudo isso para o banco para eles fazerem a aprovação do crédito para comprar da casa. E esse contrato?
Como funciona? Porque eu vi alguma coisa relacionada que tem que ler direitinho, todas as cláusulas desse contrato, que às vezes Sim. pode ter uma coisa que ajude ou não o cliente. Como que funciona? Sim, exato. O contrato é bem complicado, né? A construtora, infelizmente, sempre tem a vantagem, né? Não tem como. Mas o cliente a gente orienta o cliente a estar procurando um advogado, tá? A gente tem advogados que trabalham conosco. E aí o cliente fala com o advogado, ele faz a revisão desse contrato, porque são dois contratos, tá? É o contrato do terreno e o Sim. contrato do builder, da construtora. Então eles fazem a análise dos dois contratos. Se tem alguma coisa para ser mudada, eles sugerem para o cliente. Se o cliente autorizar, eles pedem a mudança para developer, que é o terreno, ou para a construtora, né? E daí a gente aguarda a resposta. Mudando isso, o cliente estando feliz, eles assinam o contrato e prosseguem com a obra. A compra. E o Isso. financiamento? Eles fazem financiamento com a construtora ou só é com o banco? E como funciona isso? Não, o financiamento é direto com o banco, tá? E aqui na Austrália existe uma pessoa que se chama Financial Broker, tá? Essa pessoa, ela é responsável por facilitar o empréstimo. Então, como isso funciona? Vamos supor que você, Tedesca, está querendo comprar uma casa comigo, e daí, talvez no próximo ano, Quem sabe? aí eu vou falar, olha, Tedesca, você já tem o seu lado financeiro tudo certinho, tá aprovado? Você fala, não, Rodrigo, eu não tenho. Qual o banco que tem a melhor taxa de juros hoje, né? Aí eu vou falar para você, olha, eu recomendo que você fale com o Financial Broker. Essa pessoa, ela trabalha com vários bancos, tá? E ela vai analisar a sua situação e aí ele vai mandar os seus documentos e toda a análise que ele fez para diversos bancos. É muito parecido com o que eu faço com as construtoras, né? Sim. Eu pego os seus detalhes, mando para a construtora e pego as plantas. Ele pega os seus detalhes, manda para os bancos e os bancos mandam as taxas de juros e o tipo de financiamento e as opções que você tem. E daí você vai estar escolhendo, dentre esses bancos, o que você acha que tem a melhor taxa de juros e a melhor opção referente a contas bancárias, tá? E daí você escolhendo o banco, ele vai fazer toda a papelada para você e você não paga nada para ele. Ele recebe uma comissão do banco, que é o que acontece comigo. O cliente não me paga nada diretamente. Eu recebo a comissão da construtora que o cliente escolher. Entendi. E qual que é a média de taxas de juros na Austrália? Mais ou menos, tem dois tipos, tá? Se você está comprando para morar, você vai pagar um pouco mais barato. Então, gira em torno de 2,5 a 2,9. E agora, se você é investidor, se você vai comprar uma casa para investimento, gira em torno de 3,2, 3,3, mais ou menos. Nossa, o Brasil precisa aprender isso, porque a nossa taxa é de 8 para cima. Isso tá aumentando agora, ela tinha dado uma caída, agora tá aumentando de novo, tá? Isso a gente tá no mês 4 de 2022, tá aumentando um pouquinho, mas nem se compara com a taxa do Brasil. Verdade. Vamos supor, eu me mudei para a Austrália, né? E eu quero comprar minha casa. Como que eu me preparo para isso? Porque não é simplesmente, acho que eu chegar na Austrália, eu vou comprar a casa no outro dia. Não. Tenho, sei lá, tenho um crédito score, um trabalho, um visto. O que eu preciso ter para comprar minha primeira casa? Para conseguir o financiamento no banco, você tem que ser residente ou cidadão australiano, tá? Como turista ou estudante, você não consegue o financiamento. É muito, muito difícil, tá? Existe a possibilidade de você estar comprando uma casa como investidor, mas você tem que fazer uma aplicação junto ao governo e eles têm que aprovar a sua aplicação, tá? Então, assim, você paga uma taxa entre, se eu não me engano, tá? Não é muito a minha área, se eu não me engano, é em torno de 12 a 18 mil dólares essa taxa, e aí você aplica e vê se o governo te dá o direito de comprar a casa aqui, tá? Mas é melhor estar checando isso com um financial broker.
tá? Claro. Porque eu não tenho clientes nessa situação, eu lido muito com clientes nativos australianos e imigrantes que já são residentes permanentes ou cidadãos aqui da Austrália. Entendi. E depois que deu certo o financiamento bancário, qual que é o próximo passo? Assim que deu certo o financiamento bancário, a pessoa pode sair para procurar o terreno, tá? Se ela quiser construir, né? Achando o terreno é aquele processo que eu falei para você, eu ajudo a pessoa com o terreno e depois ajudo com a construtora. Só que como eu tinha falado antes, o meu trabalho não acaba por aí, assim que ele assinou o contrato eu desapareço, não. Então assim, a gente tem o nosso builder, tá? Que é o nosso construtor, que vai estar supervisionando a obra para você. Então, se tem alguma coisa errada na obra, ele vai falar, olha, construtora X, você tem que arrumar isso, isso e isso para passar para o próximo estágio e o meu cliente liberar o próximo pagamento, porque aqui as obras são pagas por estágios. Então, quando a construtora termina um estágio, o nosso inspetor vai lá verificar a obra, se está tudo certo, a gente libera o pagamento para o próximo estágio. Se não tiver, a gente não deixa o cliente fazer o pagamento. Né? Esses são os passos para a construção. Agora, se você quer comprar uma casa usada, né, aí é um pouco diferente. Você tem que ter também a sua aprovação financeira, né, em place, né? E daí, quando você tem essa aprovação financeira, você pode sair para procurar as casas. Aí você geralmente vai ver uma casa que você gosta e você vai colocar uma oferta na casa. Igual aqueles seriados, né? Exato. Você coloca uma oferta na casa, porque o mercado de casas na Austrália hoje está super aquecido. É muito difícil você achar, aqui em Queensland, onde eu estou, achar uma casa já que já tem um preço e é aquilo. Não, eles colocam ofertas a partir do valor X. Né? Então você coloca uma oferta, se você for aprovado, daí sim você vai ter que procurar um builder para fazer uma inspeção nessa casa. Entendi. Ele faz a inspeção na casa, e se a casa tiver ok, você prossegue com a compra. Se a casa tiver algum problema, você pode negociar com o vendedor. Então você fala, olha vendedor, você tem que arrumar isso, isso e isso. Você pode arrumar antes de eu prosseguir com a compra? Se ele falar sim, tudo bem. A maioria dos vendedores não quer ter dor de cabeça, então eles falam, olha, eu te dou um desconto de X, que vai ser o valor para arrumar, e você prossegue com a compra. Né? Esse é como você faz a compra aqui da casa usada. E esse é o meu segundo trabalho. Tá? Eu trabalho como Buyer's Agent aqui na Austrália. Então, o que acontece? Se você quiser comprar uma casa usada e não está aqui, eu vou fazer a inspeção na casa para você, faço a negociação com a pessoa que está vendendo a casa, organizo o advogado, organizo a parte com o broker, né? Com a parte financeira, se você não tem um, e daí a pessoa se sente mais confiante, né? Porque é difícil você comprar uma coisa que você não está vendo. Então é por isso que eu trabalho como Buyer's Agent. Eu vou lá trabalhar para você na compra da casa. Eu verifico tudo isso, faço a inspeção virtual e tudo isso para o cliente. Esse seria a função do corretor de imóveis ou não? Ainda não. Ainda não? Esse é o meu próximo trabalho. É o próximo, né? Porque na verdade o Buyer's Agent ele trabalha para o cliente que está querendo comprar. O corretor de imóveis ele trabalha para o cliente que está querendo vender. Para não ter aquele impacto, né? De conflito de interesses, essas coisas. Isso, exato. Então assim, como Buyer's Agent, é muito legal porque eu estou sempre antenado no que está acontecendo no mercado aqui. Então, quando a pessoa quer investir, ela fala, Rodrigo, onde é que eu devo comprar? Qual lugar vai me dar um melhor retorno? Eu faço toda essa pesquisa. Eu mando para eles toda semana as casas que eu acho que são uma boa compra e falo o motivo por que eu acho que é uma boa compra. E como Buyer's Agent, eu tenho um relacionamento muito legal com diversos corretores de diversas imobiliárias. Então eu ligo para eles e falo, olha, eu tenho um comprador que está querendo uma casa de 4 quartos, 2 banheiros, 2 vagas de garagem e o valor que ele está buscando é 500 mil.
Aí ele vai me falar, olha, eu não tenho nada agora, mas eu peguei uma casa que vai para o mercado daqui a 2 semanas. Você quer dar uma olhada antes? Eu consigo casas que estão fora do mercado. Entendi. Né? Porque, na verdade, as melhores casas, elas são vendidas off-market. Então, essa é a vantagem de você estar trabalhando com um buyer's agent. Né? Então, às vezes, você consegue uma negociação melhor, um desconto no valor. E a vantagem é que, como eu trabalho com construção, eu sei quanto cada coisa vale na casa. E a pessoa que está vendendo nem sempre sabe. Verdade. Então eu falo para ela, olha, eu tô vendo um defeito aqui, isso vai custar tanto para ser arrumado. Você pode falar com o vendedor e me dar um desconto desse valor? 95% das vezes o vendedor também não entende de construção. Então eu consigo um desconto para o meu cliente, porque eu estou trabalhando para ele, né? Sim. Então isso que é legal de você estar trabalhando com um buyer's agent também. Eu estou sempre antenado onde que tem as melhores compras e consigo uma negociação legal para o meu cliente. Né? Normalmente esse cliente que procura essa função, ele está querendo investir para locação ou é um investimento de valorização? Que ele acredita que essa casa vale X e daqui a um tempo vai valer Y? Aqui na Austrália, Tedesca, as pessoas, elas são apaixonadas por imóveis, tá? E eu vou te explicar por cima como é que funciona isso, tá? As pessoas sempre estão querendo comprar para investir. Eles querem criar um portfólio grande para quando eles forem se aposentar, eles vendem algumas das casas e começam a viver da renda das outras. Eles quitam as outras casas e começam a viver da renda. E como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira, o imóvel aqui na Austrália ele sempre está crescendo em valor, em média 7% por ano, tá? Então você compra uma casa hoje por 500 mil, no próximo ano ela vai subir 7%, geralmente 7%, tem regiões que é mais, tem regiões que é menos, mas em média 7%. E aí o que acontece? Depois de 2, 3 anos, você pagou 500, vamos supor que essa casa subiu e já está 550, algumas subiram para 600, então vamos supor que subiu para 600, depois de alguns anos. Você tem 100 mil. Esse 100 mil se chama equity. Desses 100 mil, mais o valor que você já pagou nesses anos, vamos supor que você pagou 20 mil do bolso, e aí você tem mais 100 mil que subiu o valor da propriedade, então você tem 120 mil. O banco vai te emprestar geralmente 80% desse valor. E aí o que eles fazem? Eles pegam esses 80%, ou às vezes até menos, depende do valor do próximo imóvel, e dão de entrada. E aí a pessoa que mora lá paga o aluguel para eles, e depois de 2, 3 anos, essa segunda casa, você gerou um equity também. E aí você pega e compra a terceira. E isso se torna uma bola de neve. E é assim que eu trabalho com os investidores aqui na Austrália. Então eu tenho clientes que estão na terceira, quarta, quinta casa, já aqui na Austrália fazendo isso, tá? Não é difícil, uma vez que você entende o conceito e você tem o dinheiro para fazer o pagamento da prestação da sua primeira casa, é tranquilo, porque a segunda, terceira, quarta, ela vai começar a se pagar automaticamente. E aí quando você achar que você tem um portfólio legal, aí você vende 2, 3, quita as outras e vive do aluguel. O australiano gosta muito disso. Mas é muito interessante. Sim, é bem muito legal. E vamos para a sua terceira função? Terceira função, corretor de imóveis. Então, eu acho que essa é a mais fácil de entender, né, para quem está aí no Brasil. Eu trabalho numa agência aqui na Austrália que se chama Grow & Co. E essa agência, ela tem são duas agências, uma na parte sul e uma na parte norte. E eu trabalho nas duas, tá? Então, se a pessoa está pensando em vender a casa, se a pessoa está pensando em comprar uma casa, ou então se ela tem investimentos e precisa de alguém que faça o management, a gente faz tudo isso para ela, tá? Então, o forte hoje da Grow & Co é o Property Management. E a gente tem aí quase 1.000 casas under management para os nossos clientes.
E como funciona a locação na Austrália? Uma pessoa um brasileiro chega aí na Austrália, precisa alocar uma casa, vai começar a trabalhar aí, como que ele faz? Olha, ele precisa ter para ter vantagem, para conseguir alugar fácil, tá? Você tendo um emprego fixo e o seu visto vai depender muito disso. Se você tiver um visto de 3 ou 6 meses, às vezes as pessoas vão falar, poxa, eu não quero alugar por 6 meses e depois ele vai mudar e eu vou ter que alugar de novo, né? Então eles preferem alugar para alguém que já tem um visto maior ou que já é cidadão residente. Mas assim, quando tem um estudante, geralmente na cidade, tá? Eles alugam uma casa e aí eles subalugam os outros quartos. E aí todo mundo racha um pouco do valor do aluguel. Mas assim, para responder a sua pergunta, para alugar, se você tiver um emprego fixo, tiver uma renda legal, não é difícil de você estar alugando imóvel. O que aconteceu agora aqui na Austrália é que os aluguéis também subiram de preço, né? Então tá se tornando um pouco difícil por causa do preço, né? E as pessoas estão mudando bastante agora para Queensland, que é o estado que eu estou aqui na Austrália, por ser mais barato e a qualidade de vida bem legal. Então tem muita gente vindo de Melbourne, de Sydney, de Canberra para cá, e o mercado está se tornando cada vez mais difícil de você estar alugando um imóvel aqui, e o valor do aluguel está aumentando. Mas tendo isso que eu falei, um emprego fixo, um bom salário e uma boa referência, né, ajuda muito. Né? Entendi. Agora eu vou para a pergunta X, senão os corretores de imóveis vão me matar. Pode perguntar. Como que faz para ser um corretor de imóveis na Austrália? Ele tem que ter um curso, tem um credenciamento, como que faz? Sim, você tem que fazer um curso aqui na Austrália, tá? Esse curso pode ser feito presencialmente ou online, né? E ele depende muito de você. Se você for fazer um curso online, você pode terminar esse curso em 3 meses, né? Não é difícil. Ou você pode fazer em 6 meses. E assim que você termina o seu curso, é só você começar a procurar um emprego. O difícil é arrumar um emprego sem experiência, né? Então... Aqui a galera contrata todo mundo. Aí tem que ter experiência. Ou alguém que indique. Exatamente. Se você conhecer alguém, aqui também é com certeza mais fácil, né? Mas se você tem experiência, é muito, muito mais fácil de conseguir um emprego. No começo, para mim, eu fiz o contrário, tá? Eu não tinha experiência e eu nem sabia que tinha quanto tempo era o curso, quanto custava. Eu entrei por causa da minha experiência ruim na construção da casa. Então o meu chefe, ele me deu uma oportunidade, que na época eu tinha uma câmera fotográfica que tá ali atrás, e eu tinha um drone. E eu tava fazendo vídeo do meu terreno. E quando eu mostrei para ele, ele falou: nossa, Rodrigo, que legal, você não quer fazer isso para mim? Eu tenho vários clientes que vão adorar fotos e vídeos de drones das casas sendo construídas. Eu falei, tá bom. E daí eu comecei a fazer isso para ele, e aí quando meus amigos brasileiros perguntavam como é que você construiu a sua casa, eu explicava para eles, e o meu chefe falou: poxa, legal, você tá ajudando eles, então você não quer trabalhar e virar um new home broker? Eu falei, claro. E daí ele falou: olha, então agora você vai ter que fazer um curso e eu vou te explicar tudo o que eu sei. E ele me pegou assim e me explicou tudo desde o começo, e aí eu não precisei de ter aquela pessoa que indicasse. Foi assim que eu comecei, né, na verdade. Entendi. E existe um Cresce na Austrália ou não? Sim, você tem o número, tá, da sua licença. Então tem 2 tipos. Você pode ter só a licença para vendedor, ou você pode ter a licença de vendedor e para abrir a agência, tá? São duas licenças. No meu caso eu tenho as duas. Quando eu fiz o curso eu já fiz as duas, mas você pode fazer só de vendedor, não tem problema nenhum. E aí você tem o seu número também, tudo certinho. E aí você tem que renovar, você pode escolher ou anual ou a cada 3 anos, né?
Então você tem que estar sempre renovando essa licença. Entendi. E assim, quando eu trabalho para essa agência, eu me associo a ela como uma pessoa autônoma. É um serviço, digamos, registrado, não sei se existe isso na Austrália. Como que funciona esse processo do corretor? Você pode... Tem duas maneiras, tá? No meu caso, eu trabalho como autônomo, eu presto serviços com a minha empresa para essas outras empresas, né? Ou você pode ser contratado e receber um salário mais a comissão, né? No meu caso, eu sou somente comissionado, eu não tenho salário nenhum, eu só recebo se eu faço a venda ou se eu faço listo a propriedade para vender, ou se, né, venda, listando a propriedade ou achando uma propriedade para um cliente que está procurando como buyer's agent. Entendi. Quando eu me associo a essa agência, eu pago alguma taxa para ela ou não? Porque no Canadá, a menina pagava até $15 mil por ano para poder trabalhar para aquela agência, né? Associada. E como funciona na Austrália? Na Austrália, quando você trabalha como corretor de imóveis, geralmente é um acordo que você faz com a agência, tá? Então, se você traz a propriedade de um cliente que você conhece e lista com a agência, eu vou te dar só um exemplo, tá? Algumas agências vão te pagar 50% e 50%, outras vão pagar 60% e 40%. Agora, quando é uma listagem que a agência passa para você, aí você recebe um pouco menos. Aí pode ser 80-20, 70-30, né? Então, vai muito de você conversar com a agência que você está trabalhando para fazer essa negociação, tá? Entendi. E existe lançamento imobiliário na planta? Sim, existem vários imóveis que a gente tem para vender, tá? Na planta, tanto apartamentos como casas. Eu trabalho com os dois. E assim, eu consigo mostrar tudo para o cliente de antemão, e se o cliente gostar, ele vai para frente, ou com o apartamento, ou com a casa construída. Não tem, eu faço tudo, como eu falei. Sim, mas, por exemplo, esses lançamentos imobiliários, eles têm um plantão de vendas com aquela maquete bonita que nem tem no Brasil? Ou Não. Vocês atendem virtual? Como que funciona esse processo? Geralmente aonde você tem aquela maquete bonita e um plantão de vendas é quando você vai comprar o seu terreno, tá? Aí você entra lá no plantão de vendas e eles têm uma maquete ou então uma tela, né, virtual ali, né, um LCD grande, e aí você consegue ver o projeto do desenvolvimento da cidade. Eles mostram para você tudo certinho. Agora, quando você quer ver a casa em si, isso é uma coisa legal aqui na Austrália. Você tem uma display village. Então você tem uma rua que tem ali 40 casas de 30 ou até 25, 30 construtoras. E aí você vai entrando de casa em casa, olhando se você gosta daquela casa ou não. E aí eles têm lá outros modelos também para vender, mas eles fazem a casa e deixam lá na vila por mais ou menos 2 a 3 anos. Quando eles acabam o development, né, o desenvolvimento naquela área, eles pegam e constroem essa village em um outro bairro e fazem a mesma coisa e fica mudando, né? Então, a cada 2, 3 anos as construtoras estão fazendo casas novas e criando um display village para a pessoa ir lá, entrar na casa e ver e conversar com o vendedor. Nossa, que legal isso. É bem bacana. Aqui tem alguns loteamentos que a gente trabalha que eles fazem uma casa modelo, né? Mas aquela construção que é de alvenaria vai ficar ali e depois ela vai ser vendida para alguém aquela casa. Então tem alguns loteadores que fazem isso, pelo menos colocam uma casa modelo na área para a pessoa ter ideia, somente pelos tamanhos, né? Porque aqui a gente parte de 125 metros. Qual que é o tamanho de terreno na Austrália? Normalmente, olha, o mais comum é a partir de 250 a 300 metros, são os menores. Uns 10 por 25, mais ou menos. Isso, exato. E nesses terrenos de 10 por 25, geralmente eles constroem sobrados. Para você construir uma casa térrea, a gente recomenda que seja no mínimo 12,5 de frente, né? Então, menos que isso já fica... As construtoras, elas já têm as casas prontas,
né? Então fica difícil para eles saírem daquele quadrado, né? Eles não gostam de sair do quadrado aqui na Austrália. Então, terreno de 10 é uma double story, que é um sobrado, ou terreno de 12,5, daí sim você pode construir ou um sobrado ou uma casa térrea. E é legal dizer que, assim, às vezes você vê alguns filmes, alguma coisa assim, as ruas, as casas são bem parecidas umas com as outras, né? Existe uma coisa aqui na Austrália que se chama Covenant, que é uma regulamentação de como a casa deve ser construída. Então, quando você compra o terreno, você não pode fazer o que você quer naquela casa. Você tem que seguir o que o Covenant diz. Então você tem que ter um espaçamento de uma casa para outra de no mínimo 1,5 m, da porta da garagem até a guia da rua tem que ser 5,5 metros, não pode ser mais, não pode ser menos. Então, assim, cada estado, geralmente 1,5 de fundo no mínimo. Então, assim, cada estado aqui, development, tem um covenant diferente, né? Então, você tem que ter 3 materiais na casa, por exemplo, bloco, cladding e o render, que é o reboco. Então, assim, cada state tem uma como que eu posso dizer? Não é legislação, é uma regra diferente. Uma norma construtiva. Isso, exato. A maioria das casas aqui são de telhado de metal, né? Não são telhas. Então tem várias coisas que você tem que considerar quando você compra aquele loteamento. Entendi. E vamos voltar agora para a sua primeira função de New Home Brokers. Depois que a pessoa decidiu construir tudo mais, é a entrega das chaves. Como funciona? Eu faço a entrega das chaves também. eu faço a inspeção antes da entrega das chaves, tá? Então eu vou na casa quando a construtora fala: olha, Rodrigo, a casa está pronta, pode entregar chaves para o cliente. Eu vou na casa junto com o nosso construtor e o cliente, olhando tudo, e geralmente a gente pega em média de 200 a 300 erros na casa. Nossa! Tá? A maioria desses erros são cosméticos, tá? Então são erros de pintura, né? A maioria deles, 80%. E daí a gente tem uma fita azul, que é uma fita como se fosse uma fita crepe, só que azul, e a gente vai colocando em todos os lugares que a gente acha os erros e vai tirando fotos e anotando. E aí, quando eu acabo isso, eu mando um relatório pro construtor falando: olha, você tem 2 semanas para retificar todos esses erros e daí sim eu vou entregar chaves para o cliente, né? E a escritura? Então, aqui na Austrália você não tem nenhum documento do que é casa sua. Você acredita? Você não tem documento. E como prova que é meu o contrato? Você só prova que a casa é sua. Aqui você tem uma coisa que é chamada de rates, que seria o nosso IPTU do Brasil. Quando eles mandam o IPTU para você, vai estar o seu nome, o número do loteamento, o valor, e é isso que você tem da sua casa. É menos um papel, diferente, né? Menos um papel. Exato. Uhum. E me diz assim, como foi a sua adaptação na Austrália? Porque eu vejo aí que é tropical também, né? Sim, o clima é bem parecido com o Brasil, com o do Brasil, então não foi difícil me adaptar aqui não. É um clima bem bacana. Hoje fez acho que 26 graus, não tá nem tão calor nem tão frio, mas não foi difícil me adaptar não. O clima é muito parecido com o nosso do Brasil. E as comidas? As comidas, eu sinto falta da comida brasileira. As comidas aqui eu não... Como está muito perto de alguns países asiáticos, então tem muita influência asiática aqui. Então tem muita comida chinesa, japonesa, tailandesa, então tem muito restaurante asiático aqui na Austrália. Então quando eu saio para comer alguma coisa assim, eu sempre vou em algum restaurante asiático, porque australiano mesmo, eles comem
Eles têm pie, eles têm sausage rolls, o barbecue deles é muito diferente do nosso, então é um pão de forma com uma linguiça e um pouco de cebola, é muito diferente. Mas tem alguma comida preferida australiana sua? Nenhuma? Um docinho, nada? Olha, eu gosto da pie. Imagina como se fosse uma empadinha, só que a massa é diferente. E o recheio é geralmente de carne moída com queijo e bacon. Ah, Né? Eu gosto. Eu acostumei, na verdade, né? Eu acostumei, então eu não me importo muito, mas eu prefiro mais a nossa comida brasileira do que a australiana. entendi. E você tem algum recado para deixar para os brasileiros que estão aí na Austrália, que querem procurar um imóvel com você? Claro, se você está pensando em construir ou comprar uma casa, vender a sua casa, não sabe por onde começar, pode falar comigo, eu vou ter o maior prazer em te atender. Pode me ligar, me procurar no Instagram, mandar um direct que eu vou eu vou te atender da melhor maneira possível. Olha, só quero te agradecer, Rodrigo, pela conversa, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Acho que a nossa entrevista foi muito rica, né? Fluiu tanto até meus tópicos aqui acabaram, não tenho nem mais o que perguntar. Não, eu agradeço muito, Tedesca, muito obrigado, como eu falei para você. Agradeço de coração, muito legal essa iniciativa que você está tendo de conversar com as pessoas aí ao redor do mundo e trazer essa informação para o nosso povo aí no Brasil, que às vezes está pensando em comprar algum imóvel, fazer um investimento, mas não sabe aonde começar. Eu fiquei muito feliz de poder estar participando e a sua iniciativa foi muito bacana mesmo. Imagina, Parabéns. obrigada. E tchau para vocês que estão aí, né, assistindo a gente. Tchau, pessoal. Até mais.